O diabetes tipo 2 se tornou uma das condições de saúde mais comuns entre pessoas acima dos 50 e 60 anos. Muitas vezes ele aparece de forma silenciosa, quase sem sinais claros no começo. A pessoa continua com sua rotina normal, mas dentro do corpo algo importante já começou a mudar. O organismo passa a ter mais dificuldade para lidar com o açúcar presente no sangue, e aos poucos os níveis de glicose começam a subir com mais frequência do que deveriam. Com o passar do tempo, esse excesso de açúcar circulando no organismo pode afetar vários sistemas do corpo, desde os vasos sanguíneos até os nervos, os olhos e o coração. É por isso que tantos médicos insistem na importância de controlar o diabetes não apenas com medicamentos, mas também com escolhas diárias simples, especialmente na alimentação. Muitos idosos recebem o diagnóstico e acreditam que a única solução é depender apenas de remédios. Claro que os medicamentos são importantes e muitas vezes indispensáveis, mas existe outro fator que pode fazer uma enorme diferença: aquilo que a pessoa coloca no prato todos os dias. Pequenas mudanças na dieta podem ajudar o corpo a responder melhor à insulina, reduzir picos de açúcar no sangue e até trazer mais energia ao longo do dia. O curioso é que alguns dos alimentos mais úteis para esse controle são extremamente simples e acessíveis, muitas vezes encontrados em qualquer mercado ou feira. Entre eles existe um ingrediente pequeno, discreto e muitas vezes ignorado, mas que tem chamado cada vez mais a atenção de médicos, nutricionistas e pesquisadores. Estamos falando de uma pequena semente marrom que, apesar do tamanho, carrega uma impressionante quantidade de nutrientes. Essa semente é a linhaça. Durante séculos ela foi usada em diferentes culturas como parte da alimentação tradicional, mas apenas nas últimas décadas a ciência começou a estudar mais profundamente seus efeitos no organismo. O que os pesquisadores descobriram surpreendeu muita gente. A linhaça é rica em fibras, contém gorduras saudáveis, possui compostos naturais que ajudam o corpo a funcionar de forma mais equilibrada. Para pessoas com diabetes, especialmente idosos, esses componentes podem trazer benefícios importantes quando consumidos de forma regular. À primeira vista, a linhaça pode parecer apenas mais uma semente comum. Pequena, lisa e de cor marrom ou dourada, ela costuma passar despercebida nas prateleiras do supermercado. No entanto, dentro dessa semente existe uma combinação poderosa de nutrientes. Um dos principais elementos presentes na linhaça são as fibras solúveis. Diferente de muitos outros alimentos, a linhaça possui uma quantidade muito alta desse tipo específico de fibra, que tem um efeito interessante no sistema digestivo. Quando entra em contato com líquidos dentro do estômago, ela forma uma espécie de gel natural. Esse processo pode parecer simples, mas ele altera a forma como o corpo digere e absorve os alimentos. Para quem vive com diabetes, esse detalhe faz uma grande diferença. Quando comemos carboidratos, o açúcar desses alimentos passa rapidamente para o sangue. Em pessoas saudáveis, o organismo libera insulina para controlar esse processo. Já em quem tem diabetes tipo 2, esse mecanismo nem sempre funciona bem. O resultado são picos de glicose que podem acontecer depois das refeições. Com o tempo, esses picos repetidos podem contribuir para vários problemas de saúde. A presença das fibras da linhaça ajuda justamente a desacelerar essa absorção. O gel formado no estômago faz com que a digestão seja mais lenta, e isso significa que o açúcar entra na corrente sanguínea de maneira mais gradual. Essa mudança no ritmo da digestão pode ajudar o corpo a lidar melhor com a glicose. Em vez de uma subida rápida e intensa no nível de açúcar, o organismo recebe esse açúcar de forma mais controlada. Para muitas pessoas com diabetes, especialmente idosos, isso pode representar um passo importante para manter a glicemia mais estável ao longo do dia. E quando os níveis de açúcar permanecem mais equilibrados, o corpo tende a funcionar melhor como um todo. Outro ponto interessante é que a linhaça não atua apenas no controle da glicose. Ela também contém ácidos graxos do tipo ômega 3 de origem vegetal. Esses compostos são conhecidos por seus efeitos anti-inflamatórios, por ajudarem na saúde cardiovascular. Esse detalhe é particularmente relevante porque pessoas com diabetes têm um risco maior de desenvolver doenças do coração. Infartos, problemas circulatórios e pressão alta são mais comuns quando os níveis de açúcar no sangue permanecem elevados por muitos anos. Alimentos que ajudam a proteger o sistema cardiovascular acabam sendo aliados importantes no cuidado com a saúde. Além disso, a linhaça é uma das fontes naturais mais ricas de lignanas, substâncias antioxidantes que ajudam a combater o estresse oxidativo no organismo. Esse processo está ligado ao envelhecimento celular e também a diversas doenças crônicas. Ao incluir alimentos ricos em antioxidantes na alimentação diária, muitas pessoas conseguem oferecer ao corpo uma camada extra de proteção contra danos celulares ao longo do tempo. Mas talvez um dos benefícios mais percebidos por quem começa a consumir
linhaça regularmente seja algo bastante prático. A sensação de saciedade. Muitos idosos relatam que sentem fome novamente pouco tempo depois de comer, especialmente quando a refeição contém alimentos ricos em carboidratos simples. Essa fome precoce pode levar a pequenos lanches ao longo do dia, muitas vezes com alimentos que não ajudam no controle da glicose. Como a linhaça é rica em fibras e forma esse gel no estômago, ela ajuda a prolongar a sensação de estômago cheio. Isso pode reduzir a vontade de beliscar entre as refeições, se ajudar a manter um padrão alimentar mais estável. Esse efeito também pode influenciar indiretamente no controle do peso. O excesso de peso é um dos fatores mais associados ao diabetes tipo 2. Quando o corpo acumula gordura, especialmente na região abdominal, a sensibilidade à insulina tende a diminuir. Isso faz com que o organismo tenha ainda mais dificuldade em regular os níveis de açúcar no sangue. Pequenos hábitos que ajudam a reduzir a ingestão excessiva de calorias podem contribuir bastante para melhorar esse cenário. Outro aspecto interessante é que a linhaça pode ajudar na saúde digestiva. Com o passar dos anos, muitas pessoas começam a perceber mudanças no funcionamento do intestino. A constipação se torna mais comum na terceira idade e pode causar desconforto significativo. As fibras presentes na linhaça ajudam a estimular o funcionamento intestinal de forma natural, contribuindo para uma digestão mais regular. Quando o intestino funciona bem, o corpo tende a absorver melhor os nutrientes e eliminar resíduos com mais eficiência. Embora a linhaça seja pequena e simples, seu efeito acumulativo ao longo do tempo pode ser significativo. Não se trata de um alimento milagroso que resolve tudo sozinho, mas sim de um pequeno aliado dentro de um conjunto de hábitos saudáveis. Quando combinada com uma alimentação equilibrada, hidratação adequada e alguma atividade física regular, ela pode contribuir para um estilo de vida mais favorável ao controle do diabetes. É interessante notar que muitos dos alimentos mais benéficos para o organismo não são necessariamente os mais caros ou sofisticados. Às vezes, são justamente aqueles ingredientes tradicionais, usados há gerações, que escondem propriedades valiosas para a saúde. A linhaça é um exemplo claro disso. Durante muito tempo ela foi vista apenas como um complemento simples na alimentação, mas hoje sabemos que seu valor nutricional é muito maior do que se imaginava. Para idosos que convivem com diabetes, a ideia de incluir um alimento natural que possa ajudar no equilíbrio do organismo pode ser bastante animadora. Afinal, controlar o diabetes não significa apenas evitar certos alimentos ou seguir uma lista rígida de restrições. Muitas vezes também envolve descobrir ingredientes que trabalham a favor da saúde e que podem ser incorporados facilmente à rotina. E quando uma pequena semente marrom começa a fazer parte da alimentação diária, algo curioso acontece. Com o passar das semanas, o corpo pode começar a responder de maneiras que nem sempre são percebidas imediatamente, mas que aos poucos se tornam evidentes no bem-estar geral, na digestão e até nos níveis de energia ao longo do dia. É justamente sobre essas mudanças que começaremos a falar a seguir, porque entender o que acontece dentro do organismo quando a linhaça passa a fazer parte da rotina alimentar pode revelar por que esse pequeno hábito tem despertado tanto interesse entre especialistas em saúde e nutrição. Quando um novo alimento passa a fazer parte da rotina diária, muitas pessoas esperam mudanças rápidas e dramáticas. No entanto, no caso da linhaça, os efeitos costumam acontecer de forma mais silenciosa e gradual. Isso não significa que sejam menos importantes. Pelo contrário, são pequenas transformações que vão acontecendo dentro do organismo e que, ao longo das semanas, podem contribuir para um corpo mais equilibrado. Para idosos que convivem com diabetes, essas mudanças podem ser particularmente valiosas, porque o organismo nessa fase da vida tende a responder melhor a ajustes consistentes e naturais na alimentação do que mudanças bruscas. Uma das primeiras alterações que muitas pessoas percebem após começar a consumir linhaça regularmente está relacionada ao sistema digestivo. Com o passar dos anos, é comum que o intestino fique mais lento. Fatores como menor consumo de fibras, menor ingestão de água e até certos medicamentos podem contribuir para esse problema. A constipação intestinal acaba se tornando algo frequente para muitos idosos, causando desconforto, sensação de inchaço e até perda de apetite. A linhaça, por ser extremamente rica em fibras, começa a agir justamente nesse ponto. As fibras ajudam a aumentar o volume do bolo fecal e estimulam o movimento natural do intestino, facilitando a eliminação. Esse efeito digestivo pode parecer apenas um detalhe, mas na verdade ele está ligado a algo muito maior dentro do corpo. O intestino abriga trilhões de bactérias benéficas que formam o que os cientistas chamam de microbiota intestinal. Esse ecossistema microscópico influencia diversos aspectos da saúde, desde a digestão até o funcionamento do sistema imunológico.
Nos últimos anos, estudos têm mostrado que a microbiota também desempenha um papel importante no metabolismo e no controle da glicose no sangue. Quando o intestino recebe fibras regularmente, essas bactérias benéficas prosperam e ajudam a manter um ambiente intestinal mais saudável. Com o passar dos dias, esse equilíbrio intestinal pode começar a refletir em outras áreas do organismo. Muitas pessoas relatam sentir menos sensação de estômago pesado após as refeições. Outras percebem que o corpo parece reagir melhor aos alimentos, com menos desconforto digestivo ao longo do dia. Embora essas mudanças possam parecer pequenas, elas indicam que o sistema digestivo está funcionando de forma mais eficiente. Outro efeito que pode surgir gradualmente está relacionado à estabilidade da glicose no sangue. Para quem vive com diabetes, um dos maiores desafios é evitar grandes oscilações nos níveis de açúcar. Quando a glicose sobe muito rápido após uma refeição, o organismo precisa liberar grandes quantidades de insulina para tentar compensar. Esse processo repetido ao longo dos anos pode sobrecarregar o metabolismo. Ao incluir linhaça na alimentação, especialmente junto das refeições, as fibras presentes na semente ajudam a retardar a digestão dos carboidratos. Como resultado, a glicose tende a entrar na corrente sanguínea de maneira mais lenta. Essa absorção gradual pode contribuir para uma curva glicêmica mais suave após as refeições. Em vez de um pico rápido seguido de uma queda brusca, o nível de açúcar tende a se manter mais estável. Para muitas pessoas com diabetes, essa estabilidade é fundamental para evitar sintomas desagradáveis, como tontura, fraqueza ou aquela sensação repentina de cansaço que aparece quando a glicose oscila rapidamente. Com o tempo, essa estabilidade também pode refletir na forma como a pessoa se sente ao longo do dia. Um dos problemas mais relatados por idosos com diabetes é a fadiga frequente. Mesmo após dormir bem, muitos acordam com pouca energia e percebem que o corpo parece cansar mais facilmente. Parte disso pode estar ligada às flutuações nos níveis de açúcar no sangue. Quando a glicose sobe e desce rapidamente, o organismo passa por uma espécie de montanha-russa metabólica que afeta diretamente a disposição. Ao ajudar a suavizar essas oscilações, a linhaça pode contribuir para níveis de energia mais constantes. Algumas pessoas começam a notar que conseguem passar mais tempo entre as refeições sem sentir fome intensa. Outras percebem que aquela sonolência forte após o almoço diminui. Pequenos sinais como esses indicam que o metabolismo pode estar funcionando de forma mais equilibrada. Existe também outro efeito interessante relacionado à saciedade. Como a linhaça forma um gel natural no estômago, ela prolonga o tempo de digestão dos alimentos. Isso faz com que o cérebro receba sinais de saciedade por um período maior. Para idosos que costumam sentir vontade de comer algo doce entre as refeições, essa sensação prolongada de estômago satisfeito pode fazer muita diferença. Com menos pico de fome ao longo do dia, torna-se mais fácil evitar lanches impulsivos que muitas vezes são ricos em açúcar ou farinha refinada. Esse detalhe pode parecer simples, mas ao longo do tempo ele ajuda a reduzir a ingestão de calorias extras e contribui para o melhor controle do peso corporal. O peso tem uma relação muito próxima com o diabetes tipo 2. Quando existe excesso de gordura no corpo, especialmente na região abdominal, o organismo tende a se tornar mais resistente à ação da insulina. Isso significa que o corpo precisa produzir ainda mais insulina para manter os níveis de glicose sob controle. Reduzir ou manter o peso em níveis saudáveis pode melhorar significativamente essa resposta metabólica. Embora a linhaça sozinha não seja responsável por emagrecimento, seu efeito sobre a saciedade pode ajudar muitas pessoas a comer de maneira mais equilibrada. Pequenas mudanças no padrão alimentar diário, repetidas ao longo de meses ou anos, acabam gerando resultados que fazem diferença na saúde metabólica. Outro benefício que merece atenção é o impacto da linhaça na saúde cardiovascular. Pessoas com diabetes apresentam um risco maior de desenvolver doenças relacionadas ao coração e à circulação. Isso acontece porque níveis elevados de glicose ao longo do tempo podem danificar as paredes dos vasos sanguíneos. Além disso, o diabetes muitas vezes vem acompanhado de colesterol elevado e pressão alta. Os ácidos graxos presentes na linhaça, especialmente o ácido alfa-linolênico, fazem parte da família dos ômega 3 vegetais. Esses compostos são conhecidos por ajudar a reduzir processos inflamatórios no organismo e por contribuir para a saúde das artérias. Ao fazer parte da alimentação regular, eles podem ajudar a melhorar o perfil de colesterol no sangue, reduzindo o LDL, conhecido popularmente como colesterol ruim. A presença de antioxidantes na linhaça também desempenha um papel importante nesse processo. Substâncias antioxidantes ajudam a proteger as células contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem acelerar processos inflamatórios e contribuir para doenças crônicas.
Ao consumir alimentos ricos nesses compostos, o corpo recebe uma espécie de reforço natural em sua defesa contra o desgaste celular. É justamente por isso que muitos especialistas em nutrição defendem a ideia de que a saúde não depende apenas de grandes intervenções, mas também de hábitos simples repetidos diariamente. Um alimento natural consumido de forma constante pode exercer uma influência silenciosa, porém poderosa, sobre o equilíbrio do corpo. No entanto, para que todos esses benefícios realmente aconteçam, existe um detalhe muito importante que muitas pessoas desconhecem. A forma como a linhaça é consumida pode determinar se o organismo vai conseguir aproveitar seus nutrientes ou se grande parte dele simplesmente passará pelo sistema digestivo sem ser absorvida. Essa diferença aparentemente pequena pode mudar completamente o impacto que essa semente terá na saúde. E é justamente por isso que, antes de simplesmente adicionar a linhaça à alimentação, vale a pena entender qual é a maneira correta de consumi-la no dia a dia, qual quantidade costuma ser recomendada e quais são as formas mais fáceis de incluí-la nas refeições sem complicar a rotina. Essas orientações simples podem transformar uma pequena semente marrom em um aliado diário no cuidado com o diabetes e com a saúde geral do organismo. Existe um detalhe sobre a linhaça que muitas pessoas desconhecem, e ele pode fazer toda a diferença entre aproveitar seus benefícios ou simplesmente consumir a semente sem que o organismo absorva quase nada de seus nutrientes. Embora pareça pronta para o consumo da forma como é vendida, a linhaça inteira possui uma casca muito resistente. Essa camada externa protege os nutrientes dentro da semente, mas também dificulta que o sistema digestivo consiga quebrá-la completamente durante a digestão. Como resultado, quando a linhaça é consumida inteira, grande parte dela pode atravessar o trato digestivo praticamente intacta, fazendo com que muitos de seus compostos benéficos não sejam totalmente aproveitados pelo corpo. Por isso, especialistas em nutrição costumam recomendar uma forma muito simples de resolver esse problema: consumir a linhaça moída. Quando a semente é triturada, sua casca é quebrada e os nutrientes ficam mais acessíveis para o organismo. Dessa forma, as fibras, os antioxidantes e os ácidos graxos presentes na linhaça podem ser absorvidos com muito mais eficiência. Esse pequeno cuidado pode transformar completamente o impacto que a linhaça terá na alimentação diária. Muitas pessoas optam por comprar a linhaça já na forma de farinha, que costuma ser chamada de farinha de linhaça ou linhaça triturada. Outra alternativa bastante comum é comprar as sementes inteiras e moê-las em casa usando um liquidificador, moedor ou até um pilão simples. Algumas pessoas preferem moer pequenas quantidades por vez, pois isso ajuda a preservar melhor os nutrientes, especialmente os óleos naturais presentes na semente, que podem se degradar quando ficam expostos ao ar por muito tempo. Depois de moída, a linhaça pode ser incorporada à alimentação de maneiras muito simples. Esse é outro motivo pelo qual ela se tornou tão popular entre pessoas que buscam melhorar a saúde sem complicar a rotina. Como possui um sabor suave e levemente amendoado, ela combina com diversos alimentos do dia a dia. Muitos idosos começam adicionando uma pequena quantidade ao café da manhã, misturando a farinha de linhaça em iogurte natural, frutas picadas ou aveia. Outros preferem colocá-la em vitaminas feitas com leite ou bebida vegetal. Em poucos segundos, a refeição passa a conter uma dose extra de fibras e nutrientes importantes. Além do café da manhã, a linhaça também pode aparecer em outras refeições ao longo do dia. Algumas pessoas gostam de polvilhar a farinha sobre saladas, sopas ou até arroz integral. Outras misturam a linhaça em massas caseiras, panquecas ou mingaus. A versatilidade da semente permite que ela seja incorporada sem alterar muito o sabor dos pratos. Isso facilita a criação de um hábito alimentar consistente, algo essencial para que os benefícios apareçam ao longo do tempo. Em relação à quantidade, a maioria dos especialistas sugere uma ingestão diária relativamente pequena. Geralmente, 1 a 2 colheres de sopa por dia já são suficientes para fornecer uma boa quantidade de fibra e compostos benéficos. Para quem nunca consumiu linhaça antes, muitas vezes é recomendado começar com 1 colher por dia e observar como o organismo reage. Como a linhaça é rica em fibras, o corpo pode precisar de alguns dias para se adaptar ao aumento dessa substância na dieta. Durante esse período inicial, é importante lembrar de um detalhe fundamental: beber água suficiente ao longo do dia. As fibras presentes na linhaça absorvem líquidos no sistema digestivo, e a hidratação adequada ajuda a esse processo a acontecer de forma saudável. Quando o consumo de água acompanha o aumento de fibras, o resultado costuma ser um funcionamento intestinal mais equilibrado e confortável. Com o passar das semanas, a linhaça pode se tornar apenas mais um pequeno elemento dentro de uma rotina alimentar mais consciente. E é justamente essa consistência que faz a diferença.
O organismo responde melhor quando hábitos simples são mantidos de forma regular, em vez de mudanças radicais que duram apenas alguns dias ou semanas. Uma colher de linhaça consumida diariamente pode parecer algo pequeno, mas ao longo de meses e anos esse hábito pode contribuir para um ambiente metabólico mais favorável. No entanto, como acontece com qualquer alimento, existem algumas situações em que é importante ter atenção. Pessoas que utilizam certos medicamentos, especialmente anticoagulantes, devem conversar com um profissional de saúde antes de aumentar significativamente o consumo de sementes ricas em compostos ativos. Da mesma forma, quem possui condições intestinais específicas pode precisar de orientação individualizada para ajustar a quantidade de fibras na dieta. Isso não significa que a linhaça seja perigosa ou inadequada, mas sim que cada organismo possui suas próprias necessidades. Um médico ou nutricionista pode ajudar a avaliar o contexto de saúde de cada pessoa e indicar a melhor forma de incluir esse alimento na rotina. Para a maioria dos idosos, entretanto, a linhaça costuma ser considerada segura e benéfica quando consumida em quantidades moderadas dentro de uma alimentação equilibrada. Outro ponto importante é lembrar que nenhum alimento isolado tem o poder de controlar completamente o diabetes. O cuidado com essa condição envolve um conjunto de hábitos que trabalham juntos. A alimentação equilibrada é um deles, mas também entram em cena fatores como atividade física regular, controle do estresse, sono adequado e acompanhamento médico periódico. Quando esses elementos se combinam, o organismo tende a responder de maneira muito mais positiva. Nesse contexto, a linhaça pode funcionar como uma pequena peça dentro de um quebra-cabeça maior. Ela oferece fibras que ajudam a desacelerar a absorção de açúcar, fornece gorduras saudáveis que contribuem para a saúde cardiovascular e ainda traz antioxidantes que auxiliam na proteção celular. Tudo isso dentro de uma semente minúscula que pode ser adicionada facilmente às refeições diárias. Muitas vezes, quando pensamos em melhorar a saúde, imaginamos mudanças complexas ou dietas difíceis de seguir. No entanto, a realidade costuma ser muito mais simples. Pequenos ajustes repetidos diariamente têm um poder surpreendente ao longo do tempo. Um pouco mais de fibra aqui, um alimento natural ali, uma caminhada leve depois das refeições. Aos poucos, essas escolhas constroem uma base mais sólida para o bem-estar. Para idosos que convivem com diabetes, essa abordagem pode ser especialmente valiosa. Em vez de focar apenas nas restrições, também é possível olhar para os alimentos que ajudam o corpo a funcionar melhor. Descobrir ingredientes naturais que contribuem para o equilíbrio metabólico transforma a alimentação em uma aliada, não apenas em uma lista de proibições. E é exatamente por isso que uma pequena semente marrom tem despertado tanto interesse entre profissionais de saúde e pessoas que buscam cuidar melhor do organismo. Quando consumida da maneira correta e integrada a hábitos saudáveis, a linhaça pode se tornar parte de um estilo de vida que favorece o equilíbrio da glicose, a saúde do coração e o funcionamento adequado do sistema digestivo. No fim das contas, cuidar da saúde muitas vezes começa com escolhas simples feitas todos os dias. E às vezes algo tão pequeno quanto uma colher de sementes pode representar o início de uma mudança silenciosa, mas poderosa, na forma como o corpo se mantém forte e equilibrado ao longo dos anos.